Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Guilherme De Luca, mais um bloco para tratarmos da nossa aula de execuções de títulos extrajudiciais. Excepcionalmente esse bloco nós fizemos uma divisão em duas partes, porque a matéria era um pouco densa, tinha muitas informações, e para não ficar aquele bloco muito extenso, para não te encher o saco, para não atrapalhar os seus estudos, fizemos essa divisão. Agora, eu quero tratar com vocês sobre as execuções envolvendo as obrigações de fazer fungíveis. As fungíveis e não infungíveis. Lembrando que no bloco anterior nós fizemos essa distinção. Fungíveis são aquelas que qualquer um poderia cumprir a obrigação, e as infungíveis se fundamentam naquela ideia que somente o devedor poderia executá-la, o cumprimento. Essa é a ideia. Onde está regulamentado as nossas obrigações fungíveis e o procedimento para executar? Artigo que você vai fazer leitura, 815 do CPC. Faça a leitura que vai valer a pena. Cabe ao juiz determinar a citação do devedor. Ele que fará essa citação, para que no prazo estabelecido, obviamente, aconteça satisfação. Quando eu falo o juiz vai fazer a citação, não é ele que vai pegar o carro dele lá na porta do devedor e falar: ô filho, aqui ó, toma pra você, se ferrou. Não é o juiz que faz isso, não. Obviamente é o oficial de justiça, mas ele determina tal imposição. Se o título executivo não indicar o prazo, aí o juiz fixará a data que ele deverá cumprir com a obrigação. Na ocorrência da citação, correrão dois prazos independentes, cuja contagem desses prazos se baseará na leitura do artigo 231 do CPC, que você vai fazer a leiturinha também. Aquele que é assinalado no título ou fixado pelo juiz, para que a própria obrigação seja cumprida, é que acontecerá. Mesmo que seja fungível, é possível sim que o juiz de ofício ou a requerimento da parte, ele fixe uma multa considerada como periódica em razão do seu não cumprimento. Se você, parte, não cumpriu, você ainda sofrerá essa incidência de uma multa em razão dessa sua inobservância. Agora, se não for eficaz todos os meios de coerção necessários para cumprir essa obrigação, ou na iminência de persistir o inadimplemento, mesmo em razão de tudo isso que está sendo feito, aí pode o credor optar pela execução específica, ou por subrogação, ou por conversão em perdas e danos. Tudo isso que exigirá, obviamente, uma prévia liquidação incidente, que nós vamos tratar. O prazo de 15 dias também que nós temos é aquele que será fixado pelo juiz, que ele tem para opor embargos, e que ocorrerá independentemente dele cumprir ou não a sua obrigação. Essa é uma informação que você tem que ter para a sua prova também. Isso é o ponto especial que nós temos para falar da obrigação de fazer fungível. Mas lembra que eu mencionei aqui com vocês a questão envolvendo a subrogação? Se o devedor, deixa eu até colocar para vocês o slide na tela. Se o devedor ele não cumprir a obrigação considerada como fungível, pode o credor, portanto, requerer que outra pessoa ela cumpra essa obrigação no seu lugar e, obviamente, todas as suas expensas seguintes. Pode sim ocorrer isso. É papel do juiz nomear uma pessoa considerada como idônea para que ela possa, de fato, prestar as custas do devedor. O juiz pode nomear isso sim. Tanto que essa nomeação que é realizada pelo juiz, ela acontecerá de forma livre, podendo o juiz então determinar que o credor forneça todas as indicações necessárias para que se cumpra tal solução, tal entrave. O terceiro, ele poderá apresentar uma proposta para realizar o serviço e, obviamente, será realizada pelo juiz essa análise, depois de ouvidas as partes. Se acolhida, cabe ao exequente antecipar todas as despesas. Exequente que irá antecipar as despesas, fique ligado. Uma vez que o serviço foi prestado, as partes serão ouvidas no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação procedente, e se não houver impugnações procedentes, obviamente, entende-se que foi cumprida a obrigação, passando-se a execução do devedor pela quantia que o credor ele teve que pagar ao terceiro que executou a atividade. Isso é muito comum em casos envolvendo empreiteiras. Deixa eu baixar aqui porque eu tomei fumo, porque eu estava saindo da minha testa. Mas enfim, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um contrato de empreiteira, com um empreiteiro. Ele vai construir uma casa. Ele não construiu a casa no prazo e abandonou a obra. Você pode contratar uma outra pessoa, tal como aqui, por subrogação,
ele irá executar e depois, nessa fase que nós mencionamos também, poderá voltar e assim recair a cobrança sobre aquele empreiteiro que desistiu da obra. Isso pode acontecer. Se o serviço não for prestado pelo terceiro ou for de maneira incompleta, o credor ele poderá pedir para que o juiz autorize o mesmo concluir a obra e a custa do terceiro no prazo de 15 dias. Caso o próprio credor ele queira realizar esse serviço, ele terá direito de preferência sobre os outros, obviamente, que deverá ser exercido dentro do prazo de 5 dias. As execuções específicas envolvendo a subrogação, ela diz respeito a uma opção que é dada para o nosso credor. Se ele acha que o procedimento é trabalhoso ou excessivamente oneroso, ele pode, portanto, requerer que aconteça a utilização dos meios de coerção e, se forem ineficazes, obviamente, a conversão em perdas e danos. Isso é o que diz respeito à subrogação. Tem um outro ponto que eu queria tratar com vocês, que é em relação às execuções de obrigações de fazer infungíveis. E, obviamente, eu trago o procedimento envolvendo a mesma. Como não há possibilidade de uso dos meios de subrogação, o juiz ele pode se utilizar da coerção para pressionar a vontade do devedor e, obviamente, assim ele irá cumprir propriamente a obrigação. Eu até coloquei para vocês que o juiz ele utilizará da coerção para pressionar a vontade do devedor a cumprir ele próprio a sua obrigação. Diante desse caso, ele poderá se valer da interpretação que é dada nos artigos 536, parágrafo 1º do nosso CPC. Vale a pena 536. Mas se tudo isso resultar de uma maneira ineficaz, não der certo, e ainda esse devedor persistir nessa recusa, só restará a conversão em perdas e danos. Porque não tem o que ser feito. Aí, obviamente, a consequência disso, perdas e danos. É o que impõe o nosso artigo 536, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Tem dúvida alguma em relação a isso? Outro ponto, De Luquinha. Execução das obrigações de não fazer. Qual que é o procedimento, professor? Só se pode falar de execução de obrigação de não fazer quando, nessa caso, o devedor pratica o ato do qual, e por força do título executivo, ele estava obrigado e absteve-se. Isso que acontece. Então, quando nós falarmos da obrigação de não fazer, a obrigação de não fazer ela se baseia numa ideia de conteúdo negativo. Por que é negativo, professor? Porque ela tem a omissão como sua ideia. Se ela tivesse o caráter positivo e o devedor descumprisse, obviamente ele seria obrigado a desfazer determinada coisa que por força do título não deveria ser realizado. É mais ou menos assim. Olha o que eu coloquei para vocês. A obrigação que tem conteúdo negativo, ela acaba adquirindo um caráter positivo, porque se o devedor descumprir, será obrigado a desfazer aquilo que por força do título não deveria ter realizado. Nesse caso, não há propriamente uma execução de obrigação de não fazer, mas sim uma obrigação de desfazer aquilo que indevidamente foi feito. É isso que acontece quando nós falarmos da obrigação de não fazer. Até porque, como que você vai ficar em mora se você não fez algo? Não tem como você ficar devendo se você não fez algo. Então, nesse caso, ela se baseia na ideia de desfazimento. E o desfazer, ele não pressupõe uma inércia do devedor, mas sim uma ação praticada pelo mesmo. Quer um exemplo clássico disso? Uma construção sobre um terreno em que não poderia. Nesse caso, a execução ela terá por objeto que desfaçam essa obra que foi construída nesse terreno indevido. E não haverá qualquer abstenção na situação hipoteticamente levantada. Não há como executar uma situação, mas apenas obrigar a fazer para reparar aquilo que foi feito. Se o desfazimento for possível, o juiz ele manda citar esse devedor, ele fixa um prazo para que isso aconteça, para que ele desfaça aquilo que foi realizado. Vamos pensar nesse exemplo da obra que eu mencionei para vocês. Nós temos a obra, aí foi construída indevido, o juiz vai lá e fixa uma multa para ele desfazer a obra. É isso que acontece. Se o desfazimento puder ser feito por terceiro e o exequente o requerer, o juiz deferirá e ele utilizará o mesmo procedimento previsto para as obrigações que nós estudamos anteriormente de fazer. É isso que acontecerá.
Quando não for mais possível o desfazimento que nós estamos tratando, só restará a conversão envolvendo perdas e danos. Muito simples essa temática. Vamos responder uma questão sobre o assunto? Vamos responder uma questão envolvendo o assunto. É uma questão de 2017, da Fundep, Gestão de Concursos. O órgão é do CRM de Minas Gerais. Os títulos executivos extrajudiciais, exceto. Quais são os títulos extrajudiciais que o nosso examinador ele quer saber? É isso que você tem que analisar. Vamos lá. Crédito documentalmente comprovado decorrentes de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Documentos particulares assinados pelo devedor e por duas testemunhas. Deixa eu continuar aqui também. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública, advogados dos transatores ou conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. D. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Pois bem, qual é a resposta de Lucas sobre essa situação hipotética levantada? Para a gente responder essa pergunta, é importante que você faça a leitura do artigo 515 do Código de Processo Civil. Coloca aí no seu caderno, você vai fazer essa leitura, meu pedido para esse bloco. Por quê? Lá ele vai trazer um rol de quais são os títulos executivos judiciais. Agora, o artigo 784 do CPC, ele trata dos títulos extrajudiciais. Então, deixa eu voltar aqui. Veja só, 515. Judiciais. Já o artigo 784, extrajudiciais. São artigos que trazem um rol de várias opções, várias questões, considerando o que é título judicial e extrajudicial. Tem que decorar isso? É recomendável que você faça a memorização, sim, porque sempre aparece uma perguntinha nessas provas de concurso público. E se cair isso, você vai saber responder. Mas para entender essa questão, então você tem que entender que o 515 é para os títulos executivos judiciais e o 784 para os títulos extrajudiciais. Diante disso, se você fizer a leitura do artigo 515 do CPC, que trata dos judiciais, ele vai falar que são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento ele dá-se de acordo com os artigos previstos nesse título. E o inciso 3º desse artigo 515 fala que considera-se títulos executivos judiciais a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Logo, essa alternativa D aqui, ela não é extrajudicial, mas sim ela é judicial. Portanto, meus amigos, a questão ela está incorreta. A questão E é a alternativa que você deveria assinar para a sua prova. Esses são os principais pontos que nós temos em relação à nossa questão envolvendo a execução. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, que tiver alguma controvérsia que queira tratar, queira abordar com o professor, manda lá para mim, manda nas redes sociais, que eu estarei aqui disponível para ajudá-lo, para esclarecer. Esses artigos, principalmente agora no final que eu tratei com vocês dos artigos 515 e 784, eu não fiz a leitura aqui porque senão nós perderíamos muito tempo de conteúdos valiosos, de conteúdos importantes. Então eu priorizei a gente fazer uma questão envolvendo essas temáticas. Você vai fazer a leitura sim, e se você não fizer a leitura, eu vou ficar muito chateado contigo. Faça lá a leitura, coloque as observações, e se ficar com alguma dúvida, já sabe, procura o professor De Luca, manda lá no Instagram, @profguilherme, ou no meu WhatsApp, que eu estarei disponível em ajudá-lo, sempre, como você já sabe. Conte comigo e com certeza nos veremos na nossa próxima aula, no nosso próximo bloco. Fechado? Forte abraço e até mais!